Opa, fala aí galera, beleza? Aqui fala é o Hugo trazendo mais um vídeo para o canal. Dessa vez o vídeo é sobre a valorização no Cartola FC 2020. Antes de a gente falar sobre valorização, queria pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo e para quem for novo, seja muito bem-vindo. Já se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Esse ano teremos vídeos e lives todas as rodadas com dicas, análises, estatísticas e muito mais. Então, já se inscreve aqui embaixo, já deixa o like, que isso vai ajudar bastante. Eu queria falar também com vocês sobre o plano de sócios Mitada Premium, que está com as vagas abertas, pessoal. Você pode se inscrever, você joga ligas apostadas, leva o Cartola FC a sério, se inscreva que vai valer muito a pena. São dicas, análises, estatísticas e um material bem exclusivo diretamente do WhatsApp, além dos meus times prontos. Eu mando para os sócios todas as rodadas de maneira exclusiva. Então, quem se interessou, pode ir lá no primeiro link da descrição que eu vou tirar todas as suas dúvidas, mostrar que vale a pena o plano Mitada Premium. Eu queria também falar sobre a loja do Cartola FC, tá? Uma camisa aqui, ó, bem bonita. Você também pode ter a opção de escolher fazer a sua camisa personalizada, igualzinha do Cartola, inclusive com o escudo do seu time. Para quem for fazer a sua compra, tem um desconto especial para quem for seguidor e inscrito do canal do Mitada, tá? Mitada Certa 2020, você vai ganhar um desconto bem especial. O link tá na descrição também, se você quiser uma camisa do Cartola FC. E o último aviso que eu queria dar é que a Liga Fute Loucos está com as vagas abertas, a liga é totalmente gratuita. Vale R$10.000 a premiação da primeira rodada e é totalmente grátis. Então, também o link tá na descrição para vocês verem como se inscreverem, como participar dessa liga, que vai dar muitos prêmios. Então, galera, nesse vídeo eu vou explicar para vocês o passo a passo, tete a tete, de como valorizar nas 5 primeiras rodadas do Brasileirão. Eu vou simplificar, vou resumir para esse vídeo não ficar muito grande, e ainda vou trazer 2 bônus para vocês no final do vídeo. Então, acompanhe o vídeo todo aí, vocês não vão se arrepender. Vamos começar aqui pela primeira rodada, que é a rodada mais importante do ano. Sim, pessoal, é a rodada em que você pode ficar rico, como tem dizendo aqui. A rodada que você pode ficar rico por quê? Porque nessa rodada, geralmente, os cartoleiros que vão muito bem valorizam de 30 a 50 cartoletas. Realmente, muita cartoleta o pessoal valoriza nessa primeira rodada. É a rodada mais importante do ano e é a rodada em que a gente pode ganhar a maior quantidade de cartoletas possíveis. Em nenhuma outra a gente consegue tanta cartoleta quanto na primeira rodada. Quanto menos você investir, melhor. Mas calma aí, calma. Assimila bem essa frase. Quanto menos você investir, melhor. Você tem que escalar um time custo-benefício, como tem aqui embaixo no outro tópico. Você tem que escalar jogadores com o máximo de custo-benefício. Falar em investimento não quer dizer que você tem que botar um jogador com as cartoletas que tem uma expectativa de pontuação baixa ou que seu time não seja favorito, ou até mesmo que seu jogador não seja bom. Você tem que balancear o preço do jogador com a quantidade de pontos que ele pode te retornar. Por exemplo, esse ano, 2020, temos o Gabigol por apenas 10 cartoletas. Ele foi um dos maiores pontuadores do Cartola FC de 2019. Ou seja, a expectativa de pontuação dele é muito alta. Para ele valorizar, ele precisa de apenas 4,5 pontos. Ou seja, uma assistência que o Gabigol der, ele já começa a valorizar. Se ele imitar, ele vai valorizar muito. Se ele fizer um gol e der uma assistência, 13 pontos mais ou menos, ele vai valorizar bastante. Então, lembre-se sempre disso. Quanto menos você investir, melhor. Mas o jogador tem que ser um bom custo-benefício. É o caso aqui, que é um exemplo prático para vocês de 2020. É o Gabigol, que eu já disse, né? Ele precisa de 4,5 pontos para começar a valorizar. Ou seja, uma assistência a ele já começa a valorizar. O caso do Marinho aqui. Marinho do Santos, apenas 5 cartoletas. Ele precisa de 2,30 pontos. Apenas isso, pessoal. O Marinho é um jogador que costuma sofrer falta, fazer desarme. Esse ano é desarme, né? Ano passado era roubada de bola, mas fazer muito desarme, finalizar bastante ao gol, fazer gol, dar assistência e muito mais. Então o Marinho é um excelente custo-benefício para essa primeira rodada. O Santos não está muito bem, mas como jogar na Vila Belmiro, que é o estádio deles, eu acredito sim que o Marinho possa ter uma boa atuação aí nessa primeira rodada e fazer bem mais do que esses 2,30 pontos. Já o Pedro Jeromel também é outro caso. O Pedro Jeromel custa 7 cartoletas apenas, pessoal.
Ele foi um dos zagueiros mais mitos de 2019, teve uma média absurda. Então, é um ótimo custo-benefício que a gente não pode deixar de fora do time da gente. Quem quer valorizar também e quem quer pontuar. E como o Jeromel custa apenas 7 cartoletas, ele precisa de 3,30 pontos para valorizar. Ou seja, é uma pontuação muito baixa, é menos do que um saldo de gol, tá? Se o Grêmio manter o saldo de gol aí, mantiver o saldo de gol e ele conseguir os 5 pontos pelo menos, ele já começa a valorizar. Como o Jeromel é um jogador que desarma muito os adversários, é bem provável que ele faça muito mais do que esses 5 pontos e valorize bastante. Então, lembre-se sempre, foquem no custo-benefício. Balanceie isso, procure o máximo de custo-benefício possível. O jogador que tende a fazer uma pontuação muito alta seja um pouco mais barato do que o comum. E vamos partir aqui agora para a segunda rodada, que eu tô dizendo aí que é a diferentona. A segunda rodada é a diferentona. Essa é a única rodada do ano em que os jogadores que valorizaram na primeira rodada tendem a valorizar novamente. Sim, pessoal. Jogadores que valorizaram na primeira rodada, na segunda rodada tendem a continuar valorizando. Isso é um critério do Cartola FC e eles fazem isso para balancear o mercado e para botar os jogadores que realmente são bons em outro nível, outro patamar realmente de valorização e de preço, né? Jogadores que desvalorizaram na primeira rodada são as piores opções para quem quer valorizar na segunda rodada. Por quê? Nessa segunda rodada, quem valorizou tende a valorizar novamente. Quem desvalorizou tende a desvalorizar novamente. Então, escalem jogadores que valorizaram na primeira rodada. É basicamente isso. Não tem muito o que explicar aqui. É basicamente se o jogador valorizou na primeira rodada, escala ele novamente, investe todas as suas cartoletas que provavelmente ele vai valorizar novamente também na segunda rodada. E vamos agora para a terceira rodada, em que é a rodada mais complicada de todas, na minha opinião. Os critérios de valorização aqui são bem mais complicados, mas dê preferência a jogadores de preço médio ou barato e com pontuação próxima à média ideal. Ou seja, a pontuação deles deve ser mais ou menos a média deles. Então, o cenário ideal aqui é você escalar jogadores que sejam baratos ou que custem no máximo até 15 cartoletas. Que sejam meio termo, o famoso arroz com feijão, galera. Jogador que nem valorizou muito e nem desvalorizou muito. Faz o básico, escala jogadores que estão ali na média, não valorizaram nem muito nem pouco. E é isso, jogadores que vocês acreditam que vão mitar, claro. Sempre escalem jogadores pensando nisso, os que são mais favoritos a mitarem, né? E é uma rodada bem chatinha, eu não vou falar em números aqui, porque senão vai ficar um vídeo chato. E eu não quero isso, eu quero mais ou menos explicar para vocês como é que funciona a dinâmica do Cartola FC para valorização. Vamos agora para a quarta rodada, que é a hora de ficar rico, como eu digo aqui. É o critério mais famoso do Cartola FC. Na quarta rodada, o jogador só precisa pontuar mais do que ele pontuou na última. Ou seja, se o Gabigol fez 5 pontos na última rodada e ele fizer 7 pontos nessa rodada, na quarta rodada, ele vai valorizar. Esse é o critério mais famoso do Cartola FC, que é levado até a 38ª rodada. Da quarta até a 38ª, todas as rodadas têm a mesma dinâmica. O jogador tem que pontuar mais do que a última rodada em que ele disputou. Basicamente isso. Quanto maior for a pontuação em relação à rodada passada, mais ele vai valorizar. Também jogadores que negativaram, não foram muito bem e devem conseguir uma pontuação razoável, são ótimas opções para a gente escalar, porque já que o jogador valorizou, por exemplo, o jogador levou um amarelo, cometeu uma falta, ficou impedido, pontuou -3, -4. Se ele pontuar até 1 ponto, ele valoriza. Então, essa regra aí vale da quarta rodada até o final do Cartola FC. E antes da gente ir para a dica bônus aí, eu queria falar para vocês não se esquecerem de seguir o Mitada lá no Instagram. Lá no Instagram eu posto diariamente, principalmente nos stories, tirando todas as dúvidas de vocês, falando sobre tudo que rola no Cartola FC. Então, não deixe de seguir, só você buscar lá, @MitadaCertaFC, que você vai achar e provavelmente vai gostar do conteúdo, porque é realmente bem completo. Então, sigam lá no Instagram, que vocês não vão se arrepender. E outra coisa que eu queria falar, não se esquece, deixa o like aqui embaixo, inscreve no canal também se você não for inscrito, que isso vai ajudar bastante. Se você se inscrever, você vai ter todo o melhor conteúdo, todas as rodadas aqui para você. Vídeos, dicas, análises, estatísticas e muito mais. Então, se inscreve aqui embaixo e já deixa o teu like. E o bônus que eu queria trazer para vocês aqui é um bônus bem legal, né?
falando em relação aos jogadores expulsos, lesionados e barrados, e também os jogadores estreantes. Vamos primeiro para os jogadores expulsos, lesionados ou barrados. No caso do jogador expulso, a valorização desse jogador é a rodada em que ele foi expulso, não a que ele ficou de fora. Ou seja, a pontuação que é levada em consideração para a valorização dele é a rodada em que ele foi expulso. Por exemplo, o jogador expulso fez menos 6 pontos, por exemplo, na rodada 5. Na rodada 6 ele ficou sem jogar porque estava suspenso, fez 0 pontos. Na rodada 7, a pontuação que vai ser considerada para ele valorizar é a pontuação da rodada 5, em que ele fez menos 6 pontos. Ou seja, se ele pontuar acima de menos 6 pontos em relação a algo positivo, por exemplo, 2 pontos, 1 ponto, se ele fizer isso, ele provavelmente vai valorizar bastante. Isso acontece também nos casos em que o jogador se machucou ou foi barrado do jogo, tá? Ele fica de fora uma partida, mas a pontuação que vale, que é levada em consideração para valorizar, é a pontuação do último jogo que ele disputou. Isso aí é uma regra bem básica, mas que é bom lembrar porque muita gente ainda se confunde. Já em relação a jogadores estreantes, para os jogadores estreantes que fazem a sua estreia, os critérios são os mesmos da primeira rodada. Ou seja, os critérios são os mesmos, mas a dinâmica não é igual. O que significa? Significa que o jogador que custa baratinho e está estreando não vai valorizar tanto quanto um jogador que estreou na primeira rodada. Mesmo assim, ele ainda vai valorizar bastante se pontuar bem. Então, prefiram jogadores que estão estreando sejam baratinhos, não botem tanto jogador caro, porque também o nível de preço aumenta para ele começar a valorizar. Então, prestem bem atenção nisso para vocês não se darem mal, serem prejudicados. Então é isso, galera. Fiz um vídeo bem rápido aí para vocês, para realmente apresentar a dinâmica do Cartola FC em relação à valorização. Espero que vocês levem bem a sério, porque é muito importante levar a sério essa relação de valorização, porque você deve ter um patrimônio suficiente para escalar os melhores jogadores possíveis. Sempre os melhores jogadores são os mais caros. Então levem em consideração realmente a valorização no começo do campeonato, porque aí vocês ficam livres para o resto do campeonato escalar o time que vocês quiserem, sem se preocupar em ganhar ou perder cartoleta. Isso é muito importante para ficar na frente dos seus adversários. Eu gostaria de agradecer a quem ficou aqui até o final. E se você gostou do vídeo, já deixe seu like aqui embaixo. Se não for inscrito no canal também, se inscreve que vai ter muito vídeo bacana esse ano, em que eu sempre vou trazer tudo sobre o Cartola FC 2020. Então não deixem de se inscrever e de deixar o like, que vai me ajudar bastante. Um grande abraço a todos, uma boa primeira rodada. Lembre-se sempre da valorização e não se esqueçam, rumo à mitada certa.